Meus irmãos, eu gostaria de partilhar com vocês alguma coisa que eu partilhei há tempos atrás, há algum tempo, e que de vez em quando falo nisto na igreja que pastoreio, porque eu considero muito importante isto que vou partilhar com vocês também. Não é? Sabem, todos nós, pastores, temos um sonho de igreja. Todos nós sonhamos com aquela igreja que nós gostaríamos. Assim como os pais têm desejos e expectativas para os filhos. Não é? Quem é que tem filhos aqui? Temos desejos e expectativas para os filhos. Criamos, não é? Às vezes eles furam o esquema, mas... furam o esquema. Já toda a gente sabe isso, não é? Mas é legítimo. É verdade ou não é? É legítimo termos os nossos desejos, as nossas expectativas para os nossos filhos, para os netos, etc. Queremos o melhor, rigorosamente nós queremos o melhor. E pronto, idealizamos como nós queríamos que fosse o nosso neto ou a nossa neta, o curso que tivesse. Epá, pronto, muitas cenas. Todos nós pais temos isso, não é? E claro, todos os pastores também têm, e eu enquanto pastor também tenho... vou pedir um favor, não falem agora enquanto eu estiver a falar, está bem? Se vocês quiserem falar, ali atrás é um sítio porreirito para falar, está bem? Senão perturbam. Vocês sabem, então todos os pastores têm expectativas relativamente a igrejas, aquilo que eles querem, que eles desejam, não é? Como elas sejam. Eu também tenho as minhas. E quando eu fui pastorear há 14 anos atrás esta igreja, que eu pastoreio, eu tinha as minhas expectativas, ainda tenho, não é? Ainda tenho. E então eu gostaria de partilhar alguma coisa sobre aquilo que na altura Deus colocou e é o meu desejo e que eu tenho vindo a fazer. Então vamos ler a palavra de Deus do livro de Atos, no capítulo 2. Atos 2. Versículo 37. Não, para adiantar podemos ir para o versículo 41, está bem? Atos 2, versículo 41. Portanto, Atos 2, versículo 41 até ao versículo 47. Diz assim a palavra de Deus. Já toda a gente encontrou? Já, irmãos? Ok. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eu vou pedir para os irmãos lerem o versículo 47 comigo, está bem? Diga assim comigo, louvando a Deus, mais uma vez, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Meus irmãos, para mim, este texto, vocês sabem... nós encontramos no Novo Testamento vários modelos de igrejas. Nós encontramos a igreja aqui em Jerusalém, nós encontramos a igreja, encontramos a igreja em Éfeso, nós encontramos a igreja em Colossos, encontramos a igreja em Coríntios, encontramos a igreja em Roma, encontramos a igreja em Tessalónica. Depois, se nós formos às cartas do Apocalipse, nós vamos encontrar aquelas igrejas que o Senhor Jesus fala, etc, etc. Encontramos a igreja em Antioquia. Portanto, cada uma delas tinha características diferentes, ou seja, tinha culturas diferentes. Porque igrejas é feito por pessoas, correto? E as pessoas têm as suas características, têm as suas personalidades, não é? E então, tudo isso é isso que determina uma igreja, correto? É isso que determina, são as pessoas em si. E aqui,
do meu ponto de vista, neste início da igreja, porque aqui está a falar das primeiras conversões, né? Diz que, está aqui a palavra de Deus a dizer que Pedro pregou o Evangelho e naquele dia se agregaram quase 3.000 pessoas. Fantástico! 3.000 pessoas, veja bem, de repente, através de uma pregação, 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja, não é? Há igrejas que durante a vida inteira nunca conseguem salvar 3.000 pessoas, nem pensar nisso, certo? E nós sabemos que aqui foi um tempo fantástico, e depois diz, em toda a alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, diz que todos os que queriam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. Olha, isto dava jeito para o Vítor Gaspar, para uma maravilha. Certo? Até ele se convertia a uma cena destas. Não é? Sabe? Era uma maravilha, até ele ficava logo convertido. E diz, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria. Diga lá comigo, comiam juntos com alegria. Não havia aquelas mesas dos alentejanos com gaveta. Eu por acaso tenho uma. E digo, partindo pão em casa, diga lá mais uma vez, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. E depois diz assim, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Diga lá, de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Uau! Meus irmãos, sabe, nesta passagem que aqui está, nós podemos perceber não só o conteúdo teológico que é enorme, é imenso, que aqui está, mas também podemos perceber a atmosfera, o ambiente que a igreja no início vivia, o ambiente, a atmosfera em si, correto? Que é uma coisa que nós podemos perceber. Eu, se for a um lado, eu consigo perceber a atmosfera, o ambiente, não é? Consigo perceber isso. Eu, sei lá, eu vou a muitas igrejas, não é? Vou todas as semanas. Olha, eu às vezes até rejeito se eu fosse aceitar todos os convites para ir a igrejas, era todas as semanas. Quando eu chegasse à minha, já estava lá outro pastor. Certo? Dispensavam-me, não é? Porque eu recebo todas as montes de convites para pregar aqui e tal e ali, para aí fora. E sabe, em todas as igrejas eu percebo o ambiente e a atmosfera. Algumas é mais pesada, há outros que a gente chega lá dentro só pela estrutura. Pá, gente, ainda não está lá ninguém, mas só por aquilo, pá. Poxa, isto. Uma vez eu fui convidado para pregar uma igreja, tal, era numa cava, assim, tudo muito escuro, tal. Eu digo assim, pá, isto aqui deve ser... E, se calhar enganei-me, disse para a minha mulher, viemos para aqui para alguma loja maçónica, de certeza absoluta. Certo? Viemos para alguma loja maçónica, ainda vai aparecer aqui algum... Olha, vai-nos aparecer aqui o Rei Machete aí. Sabe, irmãos, tudo tem um ambiente. E Lucas, que foi Lucas que escreveu esta passagem, está-nos a transmitir não só os princípios, os conceitos básicos teológicos da altura, que ele estava a transmitir, estava a falar sobre a pregação, até está a falar teologicamente daquilo que Pedro pregou, sobre o arrependimento, sobre o batismo em Jesus Cristo, sobre o perdão dos pecados, está a falar sobre o dom do Espírito Santo, ou seja, o batismo no Espírito Santo, está a falar sobre a ressurreição de Jesus, teologicamente, muito forte, extraordinário, mas não está a falar só sobre teologia. Ele também está a falar da atmosfera em si, correto? Do ambiente em si que estava naquela comunidade. Porque aí está a dizer, repare bem, diz que em toda a alma havia temor, diz que eles perseveravam unânimes, diz que havia maravilhas e sinais feitos pelos apóstolos. Uau, fantástico, meus irmãos, aquilo que toda a gente deseja. Diz que eles tinham prazer em estar juntos, tinham tudo em comum, diz que perseveravam unânimes todos os dias no templo. Olha, se a gente fosse a fazer uma coisa dessas hoje em dia, correto? Diz, partiam o pão em casa, comiam juntos com alegria, com singeleza do coração, louvavam a Deus, e diz, caíam na graça de todo o povo. Não era de algum, era de todo o povo. Não era de uma minoria, era de todo o povo. Fantástico. O ambiente em si era extraordinário. Quem é que não gostaria de viver assim numa igreja? É verdade, irmãos. Pare bem, independentemente da teologia, daquilo que estava sobre que Pedro pregou, ele
pregou sobre o arrependimento, pregou sobre o batismo, pregou sobre o batismo no Espírito Santo. Ele pregou, está aqui a falar, ele pregou sobre a ressurreição de Jesus. Mas havia realmente essa atmosfera extraordinária. É interessante que muitas vezes nós, na igreja, eu falo disso, como eu já disse aos irmãos, semanalmente eu contacto com muitos pastores de norte a sul do país, correto? Norte a sul do país, com muitos líderes de igrejas, etc. E todos eles desejam muitas vezes, estão sempre a falar, às vezes até nas páginas de Facebook, nós vemos páginas criadas para o avivamento, vamos orar por um avivamento em Portugal, não é? Vocês nunca viram isso? Nunca, não é? Um avivamento, quem é que nunca orou aqui por avivamento? Quem é que nunca ouviu pregações sobre o avivamento? Eu já preguei muitas vezes sobre o avivamento. Fantástico, uau, extraordinário, avivamento, tudo isso, meus irmãos, tudo isso está correto. Mas Jesus ensinou-nos uma coisa, eu vou ler, não vale a pena vocês abrirem, se quiserem podem apontar, ou não sei se é possível meterem aqui, que é, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 2 e no versículo 22, Marcos 2, 22, diz uma coisa interessante. Jesus disse assim, Marcos 2, 22, e ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres, e perder-se-á o vinho e também os odres. Mas deita-se vinho novo em odres novos. Eu vou repetir. Ninguém, isto foram palavras do Senhor Jesus, ninguém deita vinho novo em odres velhos. É o que está ali? É, pronto, tudo bem. Do contrário, o vinho novo romperá os odres, e perder-se-á o vinho e também os odres. Mas deita-se vinho novo em odres velhos. Pronto, afinal vocês estão atentos, hein? Pá, estavam atentos. Paulo, é fantástico. Epá, já tinha saudades deste people, pá. Estava tudo atento. Portanto, diz aí assim que se tem que deitar vinho. O que é que diz lá? Vinho novo em odres novos. Não se pode deitar vinho novo em odres. O que é o vinho? É o conteúdo. É o xarope. É o xarope que há na farmácia. E nós portugueses somos muito bons na produção de xarope. É verdade ou não é? Pá, xarope é connosco. É verdade ou não é? E temos boas farmácias, diga-se já de passagem. Temos boas farmácias. Para a tosse. E sabe, irmãos, o Senhor Jesus diz, ninguém deita vinho novo em odres velhos. Porquê? Porque se eu deitar, diz ele, se deitar vinho novo em odres velhos, o que acontece? Ajudem-me lá, o que é que ele disse? Olha, estraga-se o vinho e os odres. E perde-se tudo. É verdade ou não é? E sabe qual é o problema? Nós, muitas vezes, nós queremos vinho novo, mas queremos manter os odres. Pois é. Certo? Nós queremos vinho novo, queremos, Senhor, manda vivamente, Senhor, o teu Espírito derrama daí, Senhor, venha daí com força, limpa este pessoal todo, Senhor, e purifica e tal, mas queremos manter os odres. Quem são os odres? É a cultura e a estrutura da igreja. Era o problema de... Jesus estava a falar para os judeus que eles queriam vinho novo, mas queriam manter as tradições todas, a estrutura toda, aquilo tudo igual, não queriam mudar nada. Ou seja, reparem bem, é assim. O que o Senhor Jesus está a dizer é assim, olha, é verdade, é importante o vinho novo, ou seja, o conteúdo. É importante, deixa eu pôr assim, a teologia. É importante, mas é importante aquilo que contém, aquilo que recebe, aquilo que é o recipiente da teologia. O Paulo está aqui com uma garrafa de água. Esta água pode ser a mais pura, mas se a garrafa estiver suja, a água vai ficar impura. Não serve para nada. A água pode ser muito boa. Ouça bem, a água pode ser muito boa. Vamos experimentar. Eu vou cuspir cá para dentro. Pronto, pá. Podes beber, é? Não serve para nada. Pô, não. Nada. Sabe, nós muitas vezes estragamos o conteúdo. O vinho é bom, mas vamos estragar o vinho. Vamos estragar o conteúdo do vinho. Nós estragamos.
Às vezes nós culpamos a Deus. Oh, Senhor, porquê que tu não... Mas não, pois o Senhor não é parvo. Peraí, parvos somos nós. Se há coisas que Ele não é parvo. O Senhor não vai mandar vinho para pessoas que não mudam odres. Alô? Certo? Nós às vezes queremos ter o melhor. E o Senhor derrama o teu Espírito, converte os pecadores. Eu vou-vos dizer uma coisa. Olha, eu que percorro as igrejas de norte a sul, se eu fosse o Senhor, não lhes dava nenhum. Nem eu. Pois não, Júlia. Nenhum. Porque eu ainda amo as pessoas, sabe? Eu ainda as amo, ainda quero o melhor para elas. Meus irmãos, olha, deixem-me dizer isto. A Bíblia tem, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvidas, a melhor mensagem do mundo é a que está na Bíblia. Nós, cristãos, temos a melhor mensagem deste mundo, que é a mensagem do Evangelho, que, por sinal, no grego se chama Boas Novas. Mas nós temos a capacidade extraordinária de transformar boas novas em más novas. Certo? Temos essa capacidade. Nós conseguimos transformar boas novas em más novas. Nós temos mensagens, as boas novas falam de salvação, de cura, de libertação, de restauração. Uau, olha, aqui está a falar de tudo isso, né? Nós encontramos aqui, neste texto, Pedro está a falar de arrependimento, de mudança de vida, de batismo, está a falar de serem cheios do Espírito Santo, está a falar da ressurreição de Jesus. Uau, está aí a falar de tudo isso. Mas, na realidade, ela precisa de ser contida, esta mensagem, ouça bem, esta mensagem precisa de ser contida num ambiente puro, bom, agradável, certo? Vocês entendem? Precisa de ser, não é? Não pode estar sujo. Não pode ser uma coisa estragada. Não pode. Correto? Tem que estar ok. Ou seja, o ambiente ou a atmosfera, de acordo com aquilo que o Senhor Jesus disse, é uma das coisas mais poderosas da vida. Não é só o conteúdo em si, mas o odre é fundamental. Olha, o Senhor Jesus até está a dizer ali que é mais importante até o odre. Porque ele, ao fim e ao cabo, está a dizer que pode ter um vinho novo, mas se cair num odre velho, estraga-se. Pode ser a melhor mensagem, pode ser o melhor derramamento que quer que seja, mas se cair num odre velho, não tem hipótese. Não há poder de Deus que se sabe. Meus irmãos, sabe, olha, Deus tem poder, ouça bem, ouça o que eu vou dizer, entenda bem. Deus tem poder para operar nas circunstâncias mais adversas que existem neste mundo. Correto? Tem todo o poder. Mas há coisas que só nós podemos fazer, que Ele não vai fazer nunca. E aquilo que Ele nunca vai fazer é mudar os odres. Ele vai derramar vinho novo, é verdade. Ele quer derramar vinho novo, mas Ele nunca vai poder fazer uma coisa que só nós podemos fazer. Eu hoje partilhava, porque eu antes de vir para aqui tive a reunião de pastores da minha equipa, e eu estava exatamente a falar sobre uma coisa interessante. Eu estava a dizer-lhes a eles que até os maiores milagres que Deus realizou, que nós encontramos, Ele usou sempre pessoas. Deus nunca fez milagres sem pessoas. Ao fim e ao cabo, as pessoas são a razão do milagre. Concordam comigo? Deus nunca fez milagres sem pessoas. Deus sempre usou. Olha, Jesus atirou-nos ou deu-nos a responsabilidade maior de pregar o Evangelho. Olha, ele só teve 33 anos na Terra, pregou durante 3 anos. O resto da história Ele entregou-nos a nós. A consumação do reino só será realizada através de nós. Ele só disse, eu estarei com vocês. Vocês vão e façam. Eu estarei com vocês. Pronto, mais nada. Ele até nos deu a possibilidade de fazermos borradas. E fazemos muitas. Mas Ele confia em nós. Ou seja, o que Ele está a dizer é assim, pá, vocês preguem, olha, o resto é com vocês. Eu estou com vocês. Mas vocês façam o resto. A capacidade de fazer é nossa. Ele só está connosco. Por isso nós às vezes fazemos coisas que não prestam, coisas que prestam, etc. E nós ficamos admirados. Olha, às vezes, sabe, eu às vezes fico admirado como é que em determinados lugares Deus ainda salva, cura e liberta. Às vezes há pessoas que dizem assim, pastor Carlos, como é que aquela pessoa diz, olha, nem eu sei, pá. Por isso, nem eu sei. Mas sabe porquê?
Porque Deus, ele dá graça às pessoas. Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Uau, fantástico. O ambiente, a atmosfera é uma das coisas mais poderosas na vida. Mas, irmãos, quem é que já entrou num lugar onde a gente sente um mau ambiente? Por exemplo, num trabalho onde há um mau ambiente. Olha, eu lembro quando eu dava aulas, eu fui professor durante muitos anos, como vocês sabem aqui, e fui presidente do conselho na altura, chamava-se assim, presidente do conselho diretivo na escola C+S da Tocha. E nós na secretaria tínhamos uma pessoa na altura, isto há muitos anos, estou a falar dos anos 70, final dos anos 70, tínhamos uma pessoa na secretaria que causava muito mau ambiente. Então tinha alturas que eu chegava lá e notava aquele ambiente muito tenso. Eu já sabia, eu conhecia as pessoas, eu sabia, e eu notava aquele ambiente muito tenso. E como eu notava aquele ambiente muito tenso, pronto, eu entrava ali, mandava logo 1 ou 2 larachas, aquilo mudava logo tudo. E há uma senhora que é essa Dona Linda, que ela hoje é cristã, é convertida, pertence à Igreja Batista. E quando eu deixei o ensino, deixei o ministério, quando deixei o ensino para ir para o ministério, assim é que é, para ir para a Mielhada, para trabalhar para o CCBA na Mielhada, eu fui-me despedir deles, etc. E a Dona Linda virou-se ao pé, era a chefe dos serviços administrativos, chegou-se ao pé de mim e disse-me assim: Senhor professor Cardoso, eu quero lhe dizer uma coisa. Você salvou literalmente muitas vezes aqueles serviços administrativos. Aqueles estavam um ambiente péssimo. Você entrava e aquilo punha-se todo a rir. Aquilo mudava. Você realmente conseguia fazer isso. Como é que você conseguia fazer isso? Sabe, nós temos a capacidade de transformar o ambiente. Temos ou não temos? Podemos mudar o ambiente. Olha, eu tenho a capacidade de transformar o ambiente. Eu às vezes estou num sítio, há pessoas que vêm a longe e já sabem que eu estou lá. Já sabem que eu mudo o ambiente, certo? Eu mudo o ambiente. A minha mulher diz que eu às vezes eu saio, vou para fora, chego a estar 3 semanas, por exemplo, agora para o mês que vem vou para a Guiné, vou a Guiné-Bissau, porque nós na nossa igreja tem lá um missionário, e até eu vou estar com ele, etc. E há 2 anos eu estive na África do Sul, estive lá 15 dias, né? Tive 15 dias na África do Sul. E quando eu cheguei a casa, portanto, o meu filho já saiu, já casou, etc. Já está a chatear a mulher dele, pronto, é para isso que ele casou. E então só ficou a minha mulher e a minha Ruth em casa. E quando eu cheguei, diz assim a minha mulher e a minha Ruth: oh filho, tu já fazias cá tanta falta. Isto parecia que estava tudo morto. Sabe? Porque nós temos a capacidade de transformar um ambiente em si. Nós podemos fazer um mau ambiente, mas também podemos fazer um bom ambiente. Há pessoas que nós, ao pé delas, estamos sempre a rir. Estamos sempre bem dispostos. E há pessoas que, há outras que, quando estamos ao pé delas, a gente sente uma tensão terrível. É verdade ou não é? Olha, eu quando estava na tropa, não é? Quando eu estava na tropa, no meu pelotão, era eu e mais outro. Ao pé de nós estava sempre toda a gente a rir. A gente não saía, aquilo ficava tudo deprimido. Tudo. Nós temos essa capacidade. Há pessoas que dizem: eu não gostei nada do ambiente. O ambiente estava muito tenso, muito pesado. O ambiente, uau. Era muito, o ambiente fantástico, muito bom. A gente ali sentia-se à vontade. Uau, extraordinário. Coisa boa. Olha, valeu a pena ir lá. Eu gramei à brava. Muito fixe, estou-te a dizer. Ou então, às vezes, outras pessoas dizem: o ambiente era mesmo fantástico. A gente sentia ali, uau. Ou seja, o ambiente é uma das coisas que mais nos influencia. É verdade ou não é? Olha, deixa-me dizer, nós vamos, por exemplo, a um restaurante. Se você chega a um restaurante, pode ter a melhor comida muito boa, mas se você perceber que aquele ambiente é um ambiente pesado, você não vai lá mais. Eu às vezes já tenho dito à minha mulher, uma vez eu fui a um sítio onde tinha de comida excelente, mas era um ambiente, a gente não gostou daquele ambiente, não fui lá mais. Eu gosto mesmo, tem lá um tasco, ao pé da minha igreja, onde se come, aquilo está sempre cheio de caminhonetes, os caministas todos e tudo aquilo tudo, mas o ambiente é muito fixe, vai tudo a falar alto, tudo rir, vai, come-se bem, para atrair, eu levo lá os meus amigos todos. Certo? Alguns até dizem uma vez, Paulo, fizemos há tempos houve um congresso internacional e foram os suíços
que pedir, arranjem lá um restaurante para a gente vai a Lisboa, queremos estar com vocês e tal. E eu disse, ok, está fixe, deixa isso por minha conta. E eu arranjei um restaurante para os suíços, holandeses e tal, e fomos lá, era uma mesa, aquilo era daqueles restaurantes onde se põe a mesa assim à mão, vocês estão a ver, aquilo, puxa daí, pá, põe lá aí, estica lá aí, e tal. E depois vieram as febras, e vieram as tirinhas, e veio o peixe grelhado, e veio o tintol, o xarope, aquele xaropito jeitoso. Sabe aquilo tudo, pá, uau, eles lá, eles na Suíça não bebem, mas ali bebiam, sabe? O ambiente era fixe, pá. E vai um, e vão dois, e vão três e tal. E aquilo no fim, pá, já havia fado, já havia ali, pá, tudo fixe. Bem, no dia seguinte, eles convidaram-nos de novo para jantar, mas já era num sítio muito fino, à beira-rio, que há lá na Avenida 24 de Julho, nas docas. Pá, quando a gente entrava lá, tudo pá, gente, pá. Pá, vinha a comida, pá, e os tipos andavam sempre a limpar a mesa, pá, que chatos, pá, nem deixavam o tipo comer à vontade. Sempre a gente comia qualquer coisa, eu quero uma coisa. Pá, deixa-se disso, pá. E veio o peixe, que pá, não prestava para nada. E quando veio a conta, 40 euros cada um, pimba! A gente agradeceu o jantar e tal. Agora há tempos o suíço telefonou-me, disse, pá, Carlitos, ouve, queremos jantar, mas não é lá, é no outro. Olha, não é uma questão de dinheiro, pai, é no outro. Vocês sabem, o ambiente atrai as pessoas, certo? Um ambiente fixe, um ambiente espetacular, pá, fixe, agradável, pá, onde a gente está à vontade, atrai as pessoas. A gente vai lá, às vezes nem é por causa da comida. É porque nós nos sentimos bem ali naquele ambiente agradável. Às vezes aqueles ambientes assim muito... Não dá nada. O ambiente influencia negativo ou positivamente as nossas decisões. Vocês já repararam que por alguma razão quando a gente vai a um centro comercial, você tem ambiente até na casa de banho? É com música. Você faz tudo ao som da música. É verdade, não é? Tudo. Tem música, aquilo... Então, quando é no Natal, é uma seca. Din, 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 din. Então, ou seja, você leva os putos, eles dão-vos uma seca até vocês comprarem aquilo tudo. Porque eles vão... É cores, tem os Pai Natais lá, né? O Pai Natal uma grande barba. E os putos querem... Pai, quer tirar fotografia? Bem, tudo sentado ao pé do colo do Pai Natal. Eles estudaram aquilo tudo ao pormenor. O ambiente. Porque eles sabem, eles sabem, em termos de marketing, não é, que o ambiente propicia o bem-estar da pessoa. Eu gosto de ler, ao pé da minha casa, ao Leclerc. E tem um bom sítio de cadeiras e mesas. Então eu, às vezes, vou com os meus colegas, vamos para ali fazer as nossas reuniões. Porque é agradável. Pá, fixe. Bebemos uma bicazinha e tal. E vamos para ali, correto? O ambiente em si é agradável. Portanto, o ambiente é fundamental. As grandes superfícies, os recintos desportivos, não é? Agora ouça, meus irmãos, a palavra de Deus tem todo o poder, é verdade. Ela é poderosíssima, ela não precisa do ambiente para nada. Ouça bem, ela não precisa do ambiente para nada. Mas quem precisa do ambiente somos nós. Olha, imagine, não é? Eu já estive numa igreja, onde a casa de banho era mesmo encostada às cadeiras e tinha os esgotos estragados. Meus irmãos, por muito poderosíssima que fosse a palavra de Deus, não havia unção possível. Porque não havia. Olha, quer ver? E outra vez, uma vez, numa igreja, eu fui a uma igreja, sentei-me e calhei ao lado do irmão que tinha comido naquele almoço muito alho. Irmãos, olha, se me perguntarem o que é que o pastor pregou, não sei. Mas eu sei que aquele irmão comeu alho. E depois tornei a lá ir uma vez e olhei para entrei antes de estar e assim, deixa-me ver onde é que ele está sentado. Porque o ambiente
o ambiente não é agradável. Certo? Vocês concordam comigo? Pode ser o Billy Graham. Pode ser o T.D. Jakes. Mas se você calhar ao pé de um tipo que comeu alho, pá, o alho ofusca o Billy Graham. Você nem sabe que o Billy Graham esteve ali. Vocês estão a perceber o que é que eu quero dizer? A palavra de Deus, isso bem, pode ser poderosíssima, mas se você estiver numa circunstância, num sítio, pá, horroroso, antipático, você não tem hipótese. A palavra de Deus não tem hipótese. Nós temos que criar um ambiente digno da mensagem que temos. Correto? Temos que criar um ambiente digno. Olha, eu vou-vos dizer, isto demorou anos, hein? Demorou anos. Na igreja que eu pastorei agora, no verão, nós alugámos insufláveis. Temos à frente da igreja. Insufláveis, para os putos. E alugámos aqueles carroceizitos de que os putos sentam ali, andam ali. E à entrada da igreja pusemos uma bancada com gomas. Logo de manhã, gomas. Eu não, mas os putos. Gomas. Então, meus irmãos, todos os pais assumem a igreja do outro lado, mas eles entram por ali. Eles são obrigados. Porque os putos não perdoam. Gomas. E sabe, os putos que vão pela primeira vez, chegam ali e levam as gomas, ouça, eles vão passar uma semana inteira a pensar nas gomas. E tem lá gente, eu tenho lá avós e tenho lá pais que vão à igreja obrigatoriamente ao domingo por causa das gomas. Mas vão por causa... Paulo, é interessante. Então uma vez chegou um irmão, assim, daqueles irmãos todos, já mais antigo, da velha guarda e tal, para aí com alguns 40 anos de cristão, um pastor, encontrou-me numa reunião, chegou para mim, o senhor é que é o irmão é que é o pastor Carlos Cardoso? Sim, senhor, irmão. Muito bem, eu sou obrigado, bem, pastor, tenho ouvido boas referências a respeito da ICMAV e tanto. Sim, pá, fixe, olha, pá, fico muito contente com isso. Então, mas que referências é que o irmão tem ouvido? Pá, eu ouço dizer que o irmão ao domingo tem a igreja sempre bem cheia, tal. Os irmãos devem orar muito, não é? Não, irmão, por acaso não é muita oração. Não, irmão, então o que é que é? Olha, irmão, é gomas. O que é isso? Não, irmão, é gomas, irmão. Olha, gomas, carrosséis, balões, palhaços. Pomos os palhaços à frente. Vocês sabem. Vocês estão-se a rir, mas olha, nós temos um evento, 2 vezes por ano, que se chama Casa Cheia. Vocês sabem, Casa Cheia está na Bíblia. Está na Bíblia. Casa Cheia está na Bíblia. Uma parábola que o Senhor Jesus ensinou de um senhor que fez um grande banquete. Pá. E mandou convidar as pessoas mais importantes da terra. E o servo foi. E vocês lembram-se qual foi a resposta? Não, alguns disseram assim que não havia tempo, não quiseram ir, outros pronto, arranjaram desculpas, casaram-se por aí fora, né? Aquelas desculpas que as pessoas têm, casam. Há pessoas que morrem sempre alguém. Eu tinha um colega que quando havia assim muito trabalho, morria-lhe sempre alguém. Eu disse, pá, mas tu ainda tens família para morrer? Certo? Tu ainda tens família? Já mataste, pá, quantos avós tens? Já mataste tudo, pá. Sabe? Então, aquelas desculpas que as pessoas dão, olha, está doente, casei. E o que é que aquele senhor fez? Lembram-se? Vamos lá ver. O que é que ele disse? Mandou o servo, olha, faz favor, vais convidar toda a gente, pá. Convida toda a gente para vir, pá. E ele foi. Era uma boda. Interessante, olha para bem. Uma boda. Boda tem comida. Tem xarope. Tem xarope bom da farmácia. Certo? Bom xarope. Boda. Estamos a falar em boda. Ouça, boda. Correto? E ele mandou vir. Vem aí. E depois o que aconteceu? Ajudem-me lá. Diz que
ele chegou ao pé do Senhor e disse assim, olha, Senhor, convidei toda a gente, mas ainda há lugares. E o que é que o Senhor disse? Olha, vais pelos caminhos e valados. E eu obrigo-os a encher para que a minha casa... para que a minha casa se encha. Sabe, ele não andou a escolher, a dizer, não, espera aí, este pode vir. Não, este é de Benfica, sim. Vai para aqui, pode. Tu és de onde? Tu és de Sporting? Não, tu não. Pá. Tu és... Não, tu és... Tu és de Passos Coelho? Rua. Já! Não, diz tudo. Diz, traz toda a gente. Ainda há lugares para que a minha casa se encha. Ou seja, repare bem, aquele senhor representa Deus. A visão dele é uma visão inclusiva. Toda a gente tem assento. Toda a gente, independentemente do que quer que seja, tem assento. Ele quer é a casa cheia. Ou seja, ele... E o que é que ele ofereceu? Boda. Comida. Ele ofereceu comida. Meus irmãos, um dos maiores milagres que nós temos nas Escrituras foi depois daquelas pessoas, aqueles milhares de pessoas terem ouvido Jesus a pregar o tempo todo. Os discípulos quiseram nos mandar embora e o que é que ele fez? Não. Então, o que é isso? Pá, alimentem a multidão. Foi ou não foi? Comida. A comida estava sempre presente aonde Jesus estava. Por alguma razão, ele até foi chamado de comilão e beberão. Era xarope. Era xarope, comilão e beberrão. Ele era tido como... Não era assim, irmãos. Ouça, os judeus chamavam-lhe comilão e beberrão. Pá, eu às vezes digo, Senhor, oxalá tenhas feito bom proveito. Comilão. Porque na realidade, ouça, comida, bebida é festa. Festa, celebração. E aliás, vemos aqui em Atos, diz que eles estavam sempre reunidos, né? Diz que partindo pão em casa, comiam juntos. Uau, festa! Um ambiente em si, um ambiente propício, uau! Aquela era a motivação. E sabe, eu criei na igreja, então, nessa casa cheia, Paulo, é fantástico, eu faço barraquinhas cá fora, com algodão doce, contrato o homem do algodão doce, febras, salsichas, o pessoal... Hã? Vamos ter... Sério, mas palavra de honra, mas isso é verdade. Sabe, olha, eu ponho disco, ponho um lounge, né? Agora é assim que se chama, né? Um lounge cá fora e tal. A rapaziada, olha, tem lá um rapaz, o meu pai conhece, que é o filho do Pedro Miranda, às 5 da manhã vai acordar os pais para ir para a igreja. Vocês têm filhos? Vocês têm filhos? Alguma vez os vossos filhos acordam às 5 da manhã para vocês irem à igreja? Olha, aquele acorda. E quando os pais, às vezes, coitados, olha, os pais trabalham muito, certo? Fartam-se de trabalhar, às vezes, uma vez ou outra, eles querem se baldar, mas não tem hipótese. O filho vai buscá-los à cama, certo? Olha, tem lá um miúdo pequenino, lá na igreja, que tem meses, que é sobrinho do meu filho, que é o João Pedro. Ele já sabe, de manhã ou domingo de manhã, pede logo, ticaritos. Tica, e sabe porquê? Sabe o que é que eu faço? Eu, no final, vou com ele, vou para a bateria. Pica, os putos todos. Eles não querem faltar nada. Outros. As pessoas têm que ter prazer em ir à igreja. Dizer assim, vamos, fantástico, vai ser bom. Uau, sítio agradável, um sítio espetacular, uau. Mas, irmãos, nós somos, ouça bem, nós temos que criar este ambiente digno da mensagem que temos. Ir para um sítio onde o ambiente não é digno, onde as pessoas, parece que estão a fazer um frete, estão a fazer um favor, uma cara, olha, não beberam xarope, beberam óleo de figa de bacalhau. Óleo de figa, aquele óleo de figa de bacalhau que era antigamente que se bebia, vocês estão a ver, a gente só de saber que ia beber aquilo já ficava com a cara toda virada. Alguns parece que foram logo de manhã, beberam óleo de figa de bacalhau para ir um copo. Uma cara, As pessoas olham e dizem, mas o que é isto? Aqui algum dentista vão arrancar dentes ou quê? Fica tudo com um ambiente pesado. Não, irmãos, ouça, eu acredito que há muitas igrejas que se tornam inoperantes, se tornam irrelevantes, não é relevantes, é irrelevantes, porque a maneira como a mensagem é comunicada é absolutamente desconectada, descontextualizada do ambiente em que, na realidade, hoje vivemos.
O melhor contributo que nós podemos dar é com a nossa postura, que diz, bem alegres, diz que alegres. Não foi isso que cantamos há bocado? Alegres, certo? Bem dispostos, expectantes. Entrar num sítio onde nós vemos alegria, uau, fantástico, gente bem disposta. Não é gomas à entrada. Gomas, pá, disco, os carroceiros. Ai, mas o que é isto de manhã? Uma vez fizemos lá uma cena muito fixe. Estávamos a angariar coisas para a missão, fizemos a lavagem dos cães. Os carros passavam, via, a gente punha lá, lavagem de cães. Eles olhavam, viam a igreja, vinham lavar... e paravam. Disse, desculpe, estou a perceber bem, aqui tem igreja, mas tem lavagem. Sim, não, sabe, nós estamos a lavar os cães, se o senhor quiser lavar os cães, pode lavar aqui, tal. Mas olha, só uma coisa, o senhor tem Rottweiler? Aqui não lavamos Rottweilers, só cãezinhos daqueles caniches. Certo? Sabe, irmãos, nós temos que criar um ambiente, porque as pessoas ficam assim baralhadas. Nós, lá na igreja, nós todos os anos recebemos o Instituto Nacional de Sangue. Instituto Nacional de Sangue, recebemos, vão lá fazer recolha de sangue. E então, vocês sabem, eles mandam, quem é dador, eles mandam mensagens SMS a dizer, vamos estar, eles disseram que iam estar na Igreja Cristã Manancial de Águas Vivas e tal, pronto, tudo bem, isto era um sábado à tarde. Então nós temos lá um grande espaço, estavam lá as marquesas todas e tal, e eu fui para dar sangue. E ao meu lado estavam duas senhoras, que era a primeira vez que eu as via ali, e estávamos ali, com o braço e tal, e era assim uma delas para a outra. Elas eram amigas. Epá, fulano tal. Isto para é uma igreja. Igreja, pá, mas aqui não estamos a ver os santos. E eu deitado ao lado, ouvir. Não tem nada aqui, não tem nada. Mas isto é uma igreja. É igreja, pá, está ali fora. Igreja Cristã Manancial de Águas Vivas. Tal. Mas daqui não tem cruz, não tem nada. Mas espera, igreja como? Isto não será uma igreja dos protestantes, da coisa e tal? Sim, então, mas eles têm padre. Eles têm... Eu deitado ao lado. E eu ouvir e tal. Eles têm padre e tal. Não, acho que não, eles não têm padre, acho que é pastor e tal. Coisa. E assim falavam, assim, para ali fora e tal. Acabou aquilo tudo, tal. Quando eu me levantei, tal. Minha senhora, muito prazer, olha, o padre daqui sou eu. Certo? Olha, o padre daqui sou eu. Olha, sabem o que aconteceu? Levei as senhoras a ver as instalações, fui-lhes levar a beber uma bica, convidei-as para lá ir e foram. O ambiente. Sabe que elas estavam à espera de encontrar uma coisa muito pesada. E de repente perceberam que aquilo era uma coisa normal. Fixe, agradável, correto? Isso não é igreja. Não é? E ainda por cima estavam deitadas ao lado do padre. E nem sequer perceberam que estavam ao lado do padre. Certo? Olha, irmãos, é verdade. Olha, eu tenho mesmo um sonho no meu coração, que é fazer da casa de Deus o melhor lugar para nós podermos estar. Onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas saiam com vontade de regressar. O ambiente não é uma coisa acidental, o ambiente é uma coisa que é criado por nós. O ambiente ou a atmosfera, ouça bem, o ambiente ou a atmosfera não é criado por Deus. Quem cria um ambiente somos nós. Deus só tem uma responsabilidade, vinho, xarope. Mas o ambiente somos nós que o criamos, não é Deus. Por isso é que Jesus disse, né, que não é possível deitar vinho novo em odres velhos. Diz aqui em Atos 8.8, vamos ler, Atos 8.8. Atos 8.8. Diz assim, Atos 8.8. Leiam lá comigo. E havia grande alegria
naquela cidade. Uau, fantástico. Já havia grande alegria naquela cidade. Meus irmãos, fantástico poder perceber que numa cidade o ambiente que circunda a cidade é de alegria. Nós muitas vezes espiritualizamos muitas coisas, atribuindo a responsabilidade a Deus de tudo o que acontece. E não é verdade. Muitas coisas que acontecem são da nossa responsabilidade. Deus está sempre connosco, independentemente do ambiente. Mas a boa disposição e a organização das coisas não é da responsabilidade de Deus. Certo? Não é? Tem lá uma pessoa... Posso dizer isto, não tem problema nenhum. O avô Cantigas vai lá à igreja. Então, a primeira vez que o avô Cantigas lá foi à igreja, não é? Foi a primeira vez que ele foi lá. E, inclusive, o ano passado foi ele que fez a festa no final do ano, lá connosco, com a criançada, etc. Ele foi, sentou-se lá, pronto, o pessoal viu, quiseram tirar as fotografias, tudo isso, certo? E há tempos eu estava a conversar com ele e estávamos os dois a conversar e eu perguntei-lhe. Eu disse, epá, você é um homem muito conhecido em todo este Portugal. Você conhece muita gente. Você tem um auditório imenso. Eu gostava de perceber o que é que eu trouxe aqui. E ele, de uma maneira muito simples, ele disse assim, olha, eu aqui sinto-me muito bem querido. Muitas vezes eu vou aos lugares porque sou o avô Cantigas. Mas aqui eu não sou o avô Cantigas, eu sou o Carlos. Eu sou o Carlos, sou uma pessoa comum, que me amam por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu faço. Sou o Carlos Vidal. Eu chamo-me Carlos Vidal, eu aqui sou o Carlos Vidal. Não é? Pronto, as crianças conhecem pelo avô Cantigas e tal, mas sou o Carlos Vidal, sou uma pessoa comum, sento-me aqui, as pessoas tratam bem, não sou uma vedeta, epá, gosto do ambiente. Sabe, irmãos, as pessoas gostam do ambiente onde são tratadas como pessoas. Certo? Não gostam daquelas coisas... Gostam onde elas são tratadas como pessoas, onde elas são queridas, são bem-vindas, são... Pá, tudo isso. Temos algumas pessoas da área da televisão que já têm aparecido lá, às vezes, muitas vezes aparecem e tal, vão, falam e tal, vêm cumprimentar. Às vezes eu estou a pregar e eles mandam mensagem no SMS, depois eu quero lhe dar um abraço, não se vai... São eles que me pedem para dar um abraço. Sabes, são eles às vezes, mas não quero dar um abraço no final, por favor. E eu é que devia estar a querer dar-lhe um abraço. Mas elas gostam de ser tratadas como pessoas. Que são. Um ambiente em si, tratar as pessoas com carinho, com amor. Isso é feito por nós. Não é Deus que faz isso. Pois não? Não, Deus não faz isso. Quem faz isso somos nós. É verdade, irmãos. Deus está sempre connosco, é claro, independentemente do ambiente, mas a boa disposição e organização das coisas não é da responsabilidade de Deus. Eu hoje, antes de vir para aqui, chateei-me à séria com a irmã da limpeza. Epá, dei-lhe uns bafos tremendos. Porque a igreja paga-lhe e ela tinha os cantos do meu gabinete com aranha, com teias de aranha. E eu, cheguei lá, eu disse, olha, eu disse assim, olha, eu ando a verificar que isto está aqui há muito tempo. Eu ando a ver, eu estou a ver até quando isto vai. Tu és paga para isto. Eu exijo de ti. Aqui, olha, esquece, nós aqui não somos irmãos na fé. Eu não te estou a pagar por ser tua irmã na fé. Eu estou-te a pagar na qualidade de profissional, porque se não fores tu, é outra pessoa. Eu estou-te a fazer um favor. Portanto, eu exijo de ti o máximo. Sabe, enquanto pastor, eu tenho que exigir das pessoas o melhor, a excelência. Porque a casa de Deus não é uma coisa qualquer. A casa de Deus é a nossa casa.
Você tem a sua casa, tem ou não tem? A casa de Deus é a sua casa também, irmãos. Não é só a sua casa, é a casa de Deus. Nós devemos fazer o melhor, o que houver de melhor, nós queremos o melhor para a casa de Deus. Que tudo esteja num ambiente fantástico. Concordam comigo? Uau, irmãos. Olha, há 3 expressões do ambiente no nosso meio. É o ambiente físico, não é? Que é criado pelas coisas materiais. Olha, a luz ambiente, que aqui está. A decoração. O som. Quando nós compramos o som, Paulo, lá, o som, as cadeiras, tudo, nós estamos assim, olha, porque muitas vezes nós pensamos nós, que conforto é só a gente ter o rabo bem sentado. Pensamos nisso que é o conforto. Mas não há só conforto em termos de postura, também há o conforto auditivo. Há conforto visual. Eu já tenho estado em casas onde é um sacrifício estar a ouvir o que estou a ouvir. Porque é agressivo. É violento. Não há poder de Deus que chegue para aquilo. Ao fim de 10 minutos eu estou a desejar ir-me embora. Porque é agressivo. Às vezes o conforto visual é uma coisa escuro. Escuro, sombrio, sem luz. É um esforço que as pessoas fazem, meus irmãos. Porque nós pensamos assim, quando é poder de Deus, quando é a unção do Senhor. Mas está sempre vazio. Por alguma razão, já pensaram? A gente até está a desvalorizar o poder de Deus. Porque as igrejas estão vazias, mandam o poder de Deus às malvas. Sabe porquê? Porque as pessoas não se sentem confortáveis. Concordam comigo? A luz, tudo isso, nós temos muito cuidado com a luz, com o som. Nós investimos, tu conheces montes de som. Mas nós estamos a investir em pessoas, no ambiente em si, porque consideramos que o Evangelho merece o melhor. Às vezes as pessoas pensam que é preciso ter coisas de luxo. Não é, irmãos. Não são coisas de luxo. São coisas que apenas são necessárias e que produzem conforto às pessoas. Que as pessoas digam assim, não, eu gosto, é fixe, olha, um ambiente muito fixe, muito agradável, vale a pena lá ir. Não é isso que nós queremos. De quando é uma coisa muito, muito feia, né? Às vezes, eu já tenho estado em casas de oração, cheira a mofo. Um carpetes, cheira a mofo. Até começo logo a aspirar. A gente, todo desejoso de pirar dali para fora. Isso é um ambiente, isso é feito por nós. O ambiente social é criado pelas pessoas, os relacionamentos, as expressões afetivas. Não é? Esta atmosfera é fundamental para a criação do ambiente. Tem a ver com a pessoa, com a simpatia, com o calor humano. Pessoas que vão cumprimentar, não é aquelas pessoas que são parvas todas as horas, certo? Que ainda a pessoa se sentou e ele já está com a Bíblia em cima da cabeça dele. Não é isso que eu me estou a referir, mas estou-me a referir ao calor humano, à simpatia, a pessoa ser cumprimentada. Aquilo que a outra pessoa disse, olha, eu aqui sinto-me pessoa. Não sou uma vedeta, não sou uma estrela, sou o Carlos Vidal. Um ambiente, querido, a gente falar, mas com toda a gente fala, uau, fixe, olha, vamos beber um cafezinho, temos lá, às vezes, as pessoas, olha, venha uma bicazinha, um cafezinho, tal, uau, fixe. Nós temos ordem a todos os assistentes, às vezes, eles estão atentos, se chegar alguém, por exemplo, que é portador de deficiência, ele entra diretamente no parque de estacionamento, ele entra diretamente para a sala. Não tem que andar uma data de tempo à chuva e ao sol. Jesus, meus irmãos, é interessante, está lá no Evangelho de São João 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Diz que Jesus encarnou, ele tornou-se pessoa. A palavra de Deus a palavra de Deus deve encarnar em nós, tornar-se vida em nós. Nós temos uma grande responsabilidade na comunicação do Evangelho. As pessoas, quando estão ao pé de nós, devem perceber isso. A igreja é o conjunto das pessoas que encarnam a palavra. A igreja não é o conjunto dos que ouvem, mas dos que vivem a palavra. Estou cheio de pessoas que ouvem, mas que vivem pouco. O que é que cria um bom ambiente social? Olha, as atitudes. São as atitudes que comunicam o Evangelho. A unidade. Há um poder muito grande na unidade. O poder, às vezes as pessoas pensam, vamos ouvir aquilo, se tem lá um pregador, em grande poder. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O maior poder não está no pregador, está na unidade.
Eu conheço igrejas que, por causa da sua falta de unidade, se desfizeram todas. Pode lá estar o maior pregador, conheço algumas que os maiores não conseguiram nada, porque se desfizeram, não há unidade. O mais importante, ouça bem, mais importante que ter uma igreja de campeões é ter uma igreja campeã. Que há igreja com campeões. É muito, Paulo, é só campeões. É? Não é lampiões, não confundas, por favor. Também há, mas há igrejas só cheias de campeões. Meus irmãos, eu estou-me nas tintas para as igrejas com os campeões. Eu quero uma igreja campeã. Não com campeões. Mais importante do que ter individualidades é ter pessoas unidas a trabalhar no mesmo sentido. Para nós, por exemplo, na ICMAV, o mais importante é o todo do que sobressair o indivíduo. Ainda hoje eu falei nisto aos pastores. Eu não quero... O mais importante não é o indivíduo, por melhor que ele seja, por mais talentoso. Ouça bem. Eu já corri da igreja uma pessoa que era uma pessoa altamente talentosa na música. Eu pulo a andar. Porque ele estava-me a destruir o espírito da unidade, da coisa do grupo. Verdade, Paulo. E já o pus a andar e disse, eu não preciso de ti. Uma vez chegou uma pessoa muito... Olha, tínhamos lá um rapaz, está lá, que era muito bom no trabalho das ruas, das toxicodependências. Mas mesmo muito bom. Do melhor que há, mas tinha... não sabia trabalhar a equipe. Não tinha espírito de unidade. E um dia chegou-se ao pé de mim, ele estava zangado com outro colega da equipa, que não era tão bom quanto ele. Não era tão bom quanto ele. Não sabia nem metade a respeito das drogas e das toxicodependências quanto ele. Não sabia. Não tinha o mesmo saber das ruas que aquele tinha. Ele chegou-se ao pé de mim e disse, pastor, eu não consigo trabalhar com o fulano tal. Portanto, tenho que escolher ou eu ou ele. Disse, ok, então eu quero aquilo. Sabe, pessoas que me põem assim, eu gosto mesmo é da unidade, do espírito coletivo. Eu nunca privilegio a individualidade, nunca. Por muito bom que ele seja. Porque eu estou farto de campeões. Eu quero uma igreja campeã. E a igreja campeã é o mais importante de tudo, é o todo. Onde há divisão, há morte e maldição. Onde há unidade, há vida e bênção. Certo? Meus irmãos, em qualquer lugar onde eu cheiro que há... Este não é o meu lugar. Salta fora. Trigo limpo. Muitas vezes até... Olha, eu já terminei. Havia lá um ministério na igreja. Nós tínhamos lá um ministério. E eu percebi que aquilo não. Isto aqui não está bem. Eu cheguei ao pé deles e disse, para isto. Para imediatamente isto. Eu não quero... Isto. E eram pessoas, Paulo, fantásticas. Era uma coisa que estava relacionada com artes, etc, etc. Do melhor. Eu disse... Para imediatamente, eu não quero isto aqui nesta igreja. Tem que reformular tudo. Porque, meus irmãos, a pior coisa que pode acontecer são artistas. Eu prefiro não ter os artistas, mas eu prefiro ter a unidade. Porque na unidade há vida e há bênção. Mais importante que lutarmos por aquilo que cada um pensa ou acha, é o todo. De forma que possamos alcançar o que Deus tem para nós. E sabe uma coisa assim que Deus tem nos abençoado? Certo? Eu há bocado estava a falar nas gomas, mas foi brincadeira minha. Tem lá as gomas, é verdade, tem lá as gomas. Mas sabe uma coisa que distingue exatamente a ICMAV é a sua unidade. Tem muito... Sabe, meus irmãos, para a unidade, para cada reunião da ICMAV se realizar, são precisas 100 pessoas. No outro dia estávamos a contar 100 pessoas a trabalhar para cada domingo aquela igreja. E sabe quem é que trabalha menos? Sabe quem é? Sou eu. Certo? Sou eu. Só lá chego, mas está tudo a trabalhar. E ai deles se não trabalharem. Certo? Ai deles. Eu consigo... Tem lá um irmão que ele já sabe, eu às vezes estou à frente, eu estou a controlar as coisas, é o irmão Ribeiro, ele está atrás de mim, ele às vezes ele tem confiança comigo, ele diz, pastor, já vi que você está danado hoje. Já vi que você está danado. Aí qualquer coisa que não está a correr bem. Porque quando eu percebo que alguma coisa não está como eu fico danado. Porque, sabe uma coisa? Olha, a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é quando nós vemos que há coisas que estão erradas e pronto, e nós deixamos, toleramos. Toleramos. Sabe, olha, vocês sabem o que Jesus fez quando ele chegou à casa de oração do seu pai?
Ele não chegou lá e disse, espera aí, vou orar por vocês. Oh, Senhor, manda um avivamento sobre este povo. Senhor, para que eles saiam daqui. Oh, Deus, em nome de Jesus. Oh, eu repreendo Satanás. Não. Sabe o que é que ele fez? Diz que ele fez um azorrague, virou as mesas todas dali para fora e correu com eles todos. Há ira e ira. Há ira que é para destruição, mas há ira que é para edificação. A ira, ouça bem, às vezes a indignação é aquilo que nos faz lutar contra a injustiça e contra aquilo que está mal. E é isso que muda as coisas. Agora, quando nós toleramos as coisas, quando nós vemos que há coisas que estão mal e nós toleramos, olha, é muito mal. Porque estamos a ver que estão mal e não agimos. Então aquilo vai deixando de andar. Eu sou pai, certo? E às vezes há coisas que a minha mulher chega ao pé de mim e diz, ela às vezes chega ao pé de mim e diz, Carlitos, tu não estás a ver, filho? Olha, a nossa Ruth. E eu digo assim, uma vez, vou-vos dizer isto. Um dia cheguei à noite, ao pé, a minha Ruth entrou já tarde, fora daquilo que eu tinha combinado com ela. Cheguei e disse-lhe assim, Ruth, olha, esta é a última vez que eu te estou a dizer, a próxima vez eu ponho-te na rua. Pai, ouve, Ruth, que eu te estou a dizer, a próxima vez eu ponho-te na rua. E ela aí, epá, que estupia fino. Sabe, porque eu conheço a cultura latina, se a gente fala assim, epá, olha, faz favor, epá, não faças isso mais. Ele pensa, epá, este gajo não está na boa. Isto não tem que levar mais 2 ou 3 vezes. Certo? Certo? Isto não é só a primeira vez. Isto não é só a primeira... Irmãos, ouça, eu tenho centenas de pessoas. E liderar centenas de pessoas e várias igrejas, às vezes a coisa é brava. Certo? A coisa é brava. A coisa é brava. Eu já despedi gente. Palavra de honra, irmãos. Eu já despedi gente. Porque se eu não fizer isso, é o caos. É o caos. Uma coisa é liderar 40 pessoas, 50 pessoas, 60 pessoas, tudo bem, mas quando são centenas de pessoas, é terrível. Porque um gosta assim, o outro gosta assado. Olha, eu tenho alturas como pastor, há um que chega ao pé de mim e diz-me assim, pastor, o som está muito alto. E o outro, ainda estou no meio da culto e o outro diz, olha, o som está muito baixo. Porque, é assim, entende? Então, nós às vezes temos que ser firmes, não podemos, para poder manter as coisas. E por último, vou terminar, há o ambiente espiritual, que é a atmosfera de fé. Nós estamos a falar aqui de expectativas. A pior coisa que pode acontecer é irmos para um lugar onde nós não esperamos que aconteça nada. Certo? Eu sei do que vos estou a falar. Eu sei de lugares que ainda o culto começou e eles já estão a olhar ao fim de meia hora a ver o relógio para ver quando aquilo vai acabar. Certo? Nós devemos ter a expectativa. Uau! Eu creio e educo o povo que eu pastoreio a ter a expectativa. Eu sempre, todos os domingos, eu procuro dar testemunhos de pessoas, daquilo que Deus está a fazer na vida delas, etc., para as pessoas perceberem que Deus está a fazer coisas. Há 2 semanas atrás, meus irmãos, nós demos a oportunidade a pessoas que estavam nas ruas, toxicodependentes, alcoólicos, de ir dar testemunho com as famílias, com os filhos. Alguns disseram assim, olha, nós andávamos na rua, andávamos a arrumar carros. Eu andava na prostituição quando me encontraram. Eu andava aqui e acolá, uau! Estão a ver o que é que Deus está a fazer? Chegou lá olha, pastor, chegou para a igreja, olha, sabe uma coisa, o meu casamento tinha terminado, eu fui ter com o meu ex-marido, eu fui-lhe pedir perdão, porque ela tinha cometido adultério, eu fui-lhe pedir perdão, eu fui refazer tudo, sabe, começamos a namorar e casámos de novo. E estão lá na igreja. Uau, o que Deus está a fazer? E as pessoas ouvem, peraí, calma lá. Expectativa de fé. Isto faz-nos louvar a Deus. O que é que está aqui a dizer? E louvavam a Deus. Uau, louvamos a Deus. Não é? Às vezes, meus irmãos, temos de dizer, irmão, vamos louvar a Deus. Irmão, alguns, eu já tenho estado algum lá, irmão, está muito frio, vamos lá aquecer. Vamos lá aquecer. Irmãos, aqui não é para aquecimento.
Né? Nós quando vemos com expectativa de fé, uau, pá, vamos embora, pá, tão extraordinário, vamos lá louvar a Deus, pá, fantástico. Uma expectativa de fé liberta o poder de Deus para transformar, para curar, para libertar, para dar vida, para salvar. Esta semana, e vou terminar, esta semana orei, domingo passado orei, por pessoas que não tinham emprego. E vieram uma série de pessoas à frente. Eu disse, irmãos, olha assim, nós quando oramos, queremos, vamos confiar, vamos colocar expectativas de fé nisto. Vamos crer. E fizemos a oração do Pai Nosso, que nos fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sério, irmãos, olha, emprego é o pão nosso. Não é? Não é? Se vocês não tiverem emprego, não tem pão nosso. É dos outros, mas vosso não é. Vamos orar a oração do... Fizemos a oração do Pai Nosso. Não fui lá naquela cena, está cá a sua cabeça. Não, vamos fazer todos a oração do Pai Nosso. E oramos a oração do Pai Nosso. Fala, dá-nos o pão nosso de... É de cada... Uma pessoa sem emprego não tem pão nosso de cada dia. Portanto, como já vimos. Na segunda-feira recebi uma mensagem no telefone, né? Logo de uma irmã dizer, Pastor Carlos, ontem fui chamado para uma escola para receber o meu emprego, estou muito feliz. Obrigado, o Senhor é bom. Esta semana eu no final recebi outra chamada, Pastor, arranjaram-me outro emprego. Uau, fantástico. Que bom. Meus irmãos, o mundo em que nós vivemos, a sociedade, o país em que nós vivemos está em crise, mas Deus não, não se esqueçam disso. Deus não está o reino de Deus não está em crise. A nossa fé não está em crise. Certo? Nossa fé não está em crise, então vamos continuar a louvar. Naquela época havia muita perseguição, mas a fé deles estava em expectativa. Nós devemos ter sempre expectativa. Eu sei que é difícil às vezes dizer às pessoas, etc. Mas sabe, meus irmãos, este lugar deve ser um lugar onde nós criamos expectativa das pessoas, porque elas já vêm em baixo. Elas já vêm tristes, elas já vêm deprimidas e nós temos que criar expectativa de fé nelas para elas poderem receber aquilo que elas precisam nas suas vidas. É verdade, irmãos. Se não formos nós a fazer, quem vai fazer isto? Então como é que fazemos? Através do ambiente. Uau, as pessoas entram, pá, sítio bom, agradável, é bom estar lá, pá, gente fixe, gente à maneira e tal, pá, muito fixe. Isto é o que eu creio quando é importante para nós louvarmos a Deus. E por isso diz lá que aquela cidade louvava a Deus. Diz que eles louvavam a Deus e eram de agrado de todo o povo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Paulo, faz favor.